denomina família. O título desta reflexão é Família, Educandário de Paz, porque temos a certeza que ela é a célula mãe da nossa sociedade, da reestruturação destas almas que reencarnam com uma nova chance de prosperar e progredir. E vamos fazer as nossas reflexões à luz da doutrina espírita, como não poderia deixar de ser. Trazemos aqui uma pequena reportagem da revista Época, que fala a respeito do sonho da troca das alianças. O que vem contrariar algumas ideias dos pessimistas que dizem que a família está acabando, que ela está se dissolvendo, e isso não é verdade. Ela está se modificando, e isto é fato. Mas ainda existe uma grande esperança entre os jovens. Foram entrevistados universitários entre 20 e 22 anos e eles responderam assim, que a intenção de casar nos próximos 10 anos é de 86%, ou seja, um número bem grande, né, de expectativa aí de estar formando famílias. 77%, que são filhos de pais casados, acham que o casamento vai durar para sempre. Um número muito grande, contrariando também a ideia de algumas pessoas, que hoje as pessoas casam já pensando em se separar. Isto não é fato. E 71% dos filhos de pais separados também acham que o casamento vai durar para sempre, ou seja, aqueles que passaram por um momento de dificuldade vendo a separação dos pais, que nem sempre é um processo tranquilo, um processo natural, normalmente é um processo rodeado por situações de dificuldades, mesmo assim eles acreditam que o casamento vai durar para sempre. E foi perguntado aos jovens também o que é mais importante em um casamento. E o primeiro item foi o respeito, em segundo o amor mútuo, em terceiro a confiança, em quarto o companheirismo e o último item, o sexo, que seria o mais importante, também contrariando a ideia, né, da maioria aí das pessoas da sociedade. No livro Evangelho e Família, Adenauer Novaes diz o seguinte, que a família é o campo de entrada do espírito pelas portas da reencarnação na vida material. Ou seja, antes mesmo do nascimento, hoje nós vemos muito defendido pelos médicos, pelos psicólogos, a conversa da família com a criança que vai nascer. Segundo a visão espírita, realmente nós precisamos abraçar espiritualmente esse espírito que está reencarnando. Nas nossas reuniões mediúnicas, comumente os espíritos se comunicam dizendo que estão com medo de reencarnar. Sabe que serão bem acolhidos, mas ainda tem uma grande sensação de desconforto, de insegurança. Realmente abraçar estes companheiros que estão reencarnando. Conversar com o espírito que está reencarnando é muito importante para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta confortável na sua nova experiência reencarnatória. E Adenauer continua falando que nela, ou seja, na família, né, ele irá desempenhar papéis importantes para a sua vida psíquica e para a sua evolução. Sua mente irá lembrar e consolidar estruturas psicológicas de relevância para a sua existência no corpo físico. Nós sabemos que quando nós ingressamos numa nova jornada reencarnatória, nós fatalmente trazemos todas as nossas experiências das vidas que nós tivemos. E todas essas experiências vão ser consolidadas ou trabalhadas em função de como estaremos sendo recebidos e acolhidos na família. Daí a importância da família em trabalhar os bons pendores que o espírito já traz e ajudá-lo a combater os maus pendores que ele trouxe de outras encarnações. Encontro de almas. No livro Desafios da Vida Familiar, psicografado por José Raul Teixeira, pelo espírito Camilo,
foi perguntado assim, é um livro de perguntas e respostas, né? Então foi perguntado assim, por que temos que buscar alguém que nos complete o psiquismo? Né? É a pergunta que a gente faz, precisa achar outra metade da laranja? Por que precisa achar a tampa da panela? Né? E foi feita essa pergunta a Camilo. E continua assim, e a nossa individualidade? E ele respondeu desta forma, para que o egoísmo não alcance níveis alarmantes, quis o Criador que, embora individuais, inteiros, tivéssemos necessidade da relação uns com os outros. Enquanto estamos solteiros, curtindo a nossa vida, temos que dar poucas satisfações para as pessoas. Temos uma vida de maior liberdade. Quando casamos, já temos um certo compromisso com o companheiro, com a companheira. Então, começamos a trabalhar o nosso egoísmo, porque não podemos fazer somente o que nós queremos. Nós temos que unir vontades, unir propósitos. Então, vamos trabalhando o nosso egoísmo, vamos deixando ele de lado. Quando a criança chega ao lar, né, quando mais um irmão reencarna e vai unir-se ao núcleo familiar, aí realmente nós temos que trabalhar de uma forma muito intensa o nosso egoísmo. Já não temos direito às noites de sono normais, nós temos que abrir mão de determinadas situações em função da criança. Então é maravilhosa essa ideia de família, que é uma oportunidade que o Criador nos dá de trabalhar o nosso egoísmo, de pensar no outro, de se preocupar com o outro, de dividir o querer, porque muitas vezes temos o nosso querer, mas o querer do outro também é importante. Então a ideia de nos unirmos em família seria exatamente para trabalharmos o egoísmo. E continua